Agenda da semana, último Copom do ano, política monetária na China, variante Ômicron nos Estados Unidos. Bem que o Investidor em Foco está começando a contagem regressiva para 2022. Tem muito assunto para começar a semana aqui com vocês. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio desta segunda-feira, dia 6 de dezembro, que tem o Caio Camargo, nosso especialista em recomendação e portfólio, com a gente nesta segunda. Caio, seja bem-vindo. Bom dia, Rê. Bom dia, boa tarde, boa noite aí aos ouvintes. Obrigado aí pelo convite. Fiquei muito feliz com esse convite aí para auxiliar vocês com essa difícil missão de começar a segunda-feira falando de investimentos e de uma difícil missão de substituir o Kleber, né? Nosso conhecido co-host aqui contigo, né, Rê? É verdade, mas vai ser sucesso, você já passou por aqui, tenho certeza que não vai ter dificuldade nenhuma em fazer essa tarefa aqui. Bom, Caio, vamos lá. Semana passada foi de perdas em Wall Street, principalmente depois que 15 estados americanos detectaram a nova variante Ômicron do coronavírus. Esse foi um dos motivos de tensão no fechamento do mercado por lá. Como é que fechou esse mercado? Exatamente. Assim, a Ômicron ela tem realmente mexido com os ânimos dos investidores lá fora, principalmente, né? Aqui também, obviamente, que a gente acaba sendo impactado de alguma forma pelo cenário externo, né, no mundo global como a gente vive hoje. Mas além de Ômicron também, né, a gente teve mais dados fracos de emprego nos Estados Unidos ali, que já foram conhecidos antes da abertura de sexta-feira, né? Chegou também a apaziguar a expectativa de que o Banco Central encurte o tapering e acabe subindo juros antes também. Então, o mercado na sexta-feira, durante a semana, na verdade, ele foi lá fora bastante volátil, como já vem sendo há muito tempo aqui, né? Alguns meses, tanto lá fora como aqui. Sim. Mas esses dados por lá, mais a variante Omicron, realmente impactaram bastante os fechamentos de mercado na sexta-feira, principalmente nos Estados Unidos, né? Mais um ponto, acho que positivo já para trazer para o nosso ouvinte, é que de ontem, né, no fim de semana, na verdade, a gente teve a fala de um dos principais assessores médicos, né, da Casa Branca, o Anthony Fauci. Ele afirmou isso ontem, que dados os estudos preliminares, tá, por parte dos médicos lá, são encorajadores, tá? E o que ele disse é que tudo indica que a cepa ela não tende a causar assim casos mais graves da doença, o que, do ponto de vista econômico, é super positivo, né? Porque as reaberturas continuam, a gente não deve ter medidas mais restritivas, principalmente vindas dos Estados Unidos. A Europa a gente já vê um pouco, né, de lockdown lá, mas não tanto por conta da cepa, mas por conta ali de países que não estão com uma vacinação mais ampla, né, com a população mais vacinada, o que acaba impactando bastante os mercados também. Então, esse acho que apesar de toda semana mais negativa com relação... E é comum, né, a gente viu isso com a variante Delta. A gente não sabe direito o que vai acontecer. Então os mercados eles sofrem bastante ali 1-2 dias e a gente já vê uma recuperação, já sentindo os mercados, né, digerindo um pouco mais esses dados, né? Isso aconteceu com Delta, claro. Aconteceu com Omicron, apesar da Omicron ter sim uma taxa de infecção maior, uma capacidade mutacional maior, mas já se entende que talvez ela não tenha uma gravidade tanto quanto a gente viu lá na primeira onda ou na segunda onda. E os mercados acabam tendo essa reação, principalmente até se ter certeza dessas hipóteses a respeito da variante, né, Caio? Então, a gente trabalha com essa incerteza e acaba reagindo mais a isso, né? Agora, aqui no mercado... Oi, pode falar. Não, eu ia falar só uma coisa, e acho que também pode ser um fator, tá? E aqui não tem nada comprovado, mas como a gente tem uma liquidez muito forte nos mercados externos, né, as bolsas por lá têm subido bastante, batendo máximas históricas, querendo ou não, o investidor aproveita também algum momento para botar uma grana no bolso. Então, esses momentos, essa volatilidade maior para baixo lá nos mercados, pode ter um pouco esse fator também, além, obviamente, da incerteza, como você bem trouxe. A gente não sabe o que vai acontecer e vem a preocupação, então o investidor tem que diminuir um pouco o risco, né, que ele tem exposto nos mercados.
então ele acaba saindo. E aí, à medida que as conversas vão avançando, né, o que vai impactar a economia, como é que a nova variante impacta hospitais e economias, então aí o mercado vai meio que se voltando ali ao prumo normal, sabe? Sim. É mais ou menos por aí. Perfeito. E aqui, cenário local, é semana de Copom. Teremos a última decisão do ano sobre a taxa Selic. Queria saber de você com quais expectativas o mercado trabalha e que projeções a gente tem para isso, hein? Assim, essa semana, lembrando que o Copom ele começa na terça-feira, né, e a decisão é sempre divulgada ao mercado ali após 18h30 na quarta-feira. Então, na quarta-feira teremos sim essa nova divulgação, mas o Copom já vem há algum tempo, né, o Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro, já vem há um bom tempo indicando para o mercado qual que vai ser o ritmo, né, inclusive o mercado hoje, os investidores, eles já precificam ali quase 100% de chances de uma próxima alta de 1,5 ponto percentual nesta reunião do Copom, e o mercado também já precifica para as próximas duas a manutenção desse ritmo. E quando a gente fala de, por exemplo, uma nova variante, né, isso, de certa forma, quando os investidores olham, isso pode influenciar a atividade, né? E aí, um Banco Central como o nosso, que vem aumentando os juros de uma forma bastante alta, assim, né, 1,5 percentual, isso pode ter um impacto. Então, eventualmente, o Copom, o Banco Central pode até reavaliar se esse ritmo deve continuar dessa forma, né? Ou se, de repente, ele pode diminuir um pouco o ritmo. Então, por isso é super importante amanhã a decisão, apesar de a gente já ter na cabeça mais ou menos quanto vai ser, né? Qual vai ser o tom que ele vai trazer na divulgação, né? E principalmente na ata que deve ser divulgada aí na próxima semana, né? Para ver se esse ritmo deve se manter, né, ou mais ou menos ter uma indicação de até quando vai, entender um pouco mais a cabeça do Banco Central nesse momento, né? Então, em termos de expectativa, a gente está mais ou menos nessa linha de fechamento de Selic para 9,25 esse ano, ou seja, mais um aumento de 1,5 percentual aí. Nessa semana. Isso, na quarta-feira. Perfeito. E falando em projeções, toda segunda-feira sai o Boletim Focus, que reúne as principais análises do mercado sobre os indicadores que interferem na economia. O que você destaca do Focus dessa semana, já que é um dos últimos do ano também, né? Então, com relação ao dado do Focus, né, a gente teve pouca alteração aqui em relação a projeções, tá? Começando aqui por Selic, ela se manteve, então o mercado, os economistas já vêm, né, há bastante tempo, principalmente pela indicação do ritmo que o Banco Central vem dando nas suas falas, né? Então já fica mais claro ali para o mercado qual que deve ser esse fechamento. Então, nesse caso, sem alteração, tivemos uma pequena alteração ali, tanto inflação, aí um pouco para cima, e a atividade, o PIB, né, um pouco para baixo, mas nada também que seja muito impactante nas contas ali dos economistas. Eu acho que um detalhe aqui que esse me chamou um pouco mais a atenção, que o câmbio, tá? A gente já vinha há um bom tempo com o câmbio projetado para o fim do ano de 5,50, e para este ano e para o ano que vem, a gente teve uma leve alta ali para esse ano de 5,56 e 5,55 para o próximo ano, tá? Então, eventualmente, realmente, o economista ele deve estar olhando ali um câmbio um pouquinho mais pressionado, né? Eu acho que esse foi o dado ali de todos que acabou me chamando um pouco mais a atenção. A inflação, a gente já vem com essa alta esperada, a gente tem a divulgação essa semana também, então, às vezes, são os modelos dos economistas se acertando ali para a divulgação desta semana, e acho que de focos, para mim, foi isso que eu consegui pescar, tá? Boa! Agora, aqui no cenário local ainda, Caio, o debate em torno do texto da PEC dos precatórios, ele continua, e o Congresso agora, nessa reta final de ano, estuda se consegue promulgar ao menos os trechos aprovados em comum por Câmara e Senado, já que houve algumas alterações que devem adiar a aprovação final da proposta. É importante essa tramitação porque ela impede o início das discussões sobre o orçamento do ano que vem, né? Exatamente, acho que essa é a principal discussão de fim de ano, né, geralmente, né, de orçamento para o próximo ano, e por conta da PEC dos precatórios, que já vem há um bom tempo, né, nos noticiários, eu já até esqueci desde quando que a gente fala, mas semanalmente fala-se de PEC dos precatórios, a gente teve realmente esse texto, essa parte do texto que
passou no Senado da mesma forma que passou no Congresso, então não se tem a necessidade de uma revisitação disso por conta da Câmara, tá? Teve uma parte, sim, no limite de pagamentos de precatórios para o próximo ano, que é na ordem ali de 44 bi, isso sim foi alterado, então há essa discussão, né, volta para a Câmara, como é que vai ser feito, tá? E realmente isso pode impactar essa agenda de orçamento. Mas o Senado, ele alterou esse artigo ali, diminuindo a vigência, né, o prazo que tinha isso no texto, que era 2036, eles trouxeram para um prazo mais curto ali de 2026 e vincularam esta parte dos precatórios a alguns programas sociais e despesas de seguridade social. A ideia por trás disso é trazer a discussão um pouco mais na ordem social. Então, na ordem do Congresso ali, da Câmara, né, vai ficar um pouco mais difícil não aprovar isso, né? Obviamente tem toda essa discussão e é um vai e volta, a gente vai ter que entender e acompanhar isso de perto, mas trazendo dessa forma, é um meio que o Senado encontrou de auxiliar, de certa forma, até a Câmara dos Deputados ali, a acelerar um pouco essa mudança, né? Dado que a gente está se encaminhando ali para uma parte mais social da PEC, né? Então, dessa forma, eu acho que pode ser que atende mais rápido, a gente obviamente vai ter que acompanhar as discussões, aí tratando-se de cenário político, ela pode ser mais rápida, não vai depender das conversas que vão rolar, principalmente essa semana. Então, esse é um item extremamente importante para a gente ficar de olho do cenário doméstico essa semana, além dos indicadores, né? Perfeito. Agora vamos sair um pouco do Brasil, porque o Banco do Povo na China anunciou um corte na taxa do compulsório bancário. É uma forma de impulsionar a economia chinesa que teve uma redução da velocidade de recuperação nos últimos meses, Caio? Perfeito. Acho que a ideia do Banco Central por lá é exatamente essa, tá? Eles cortaram ali 0,5%, tá? Na taxa de compulsórios. O que é o compulsório? É que você tem que manter retido, né, via Banco Central, com forma de garantir uma certa liquidez de recursos, né? Porque se o Banco Central libera toda a liquidez, isso fica girando na economia. Então, uma forma do Banco Central travar um pouquinho essa liquidez, né? E dessa forma ele consegue controlar um pouco a inflação. Esse acaba sendo um dos instrumentos não tão utilizados assim, mas por lá acabou sendo utilizado. E para vocês entenderem a ordem, né, dessa liberação de 0,5% no compulsórios, por lá é que já libera na economia 1,2 trilhão de yuans em liquidez no mercado por lá. Ou seja, a ideia é exatamente essa. Se a gente pensar os estímulos americanos, né, que é a compra de títulos, né, eles comprando esses títulos, que eles fazem, né, eles encarteram esses títulos e põem dinheiro na economia. Então, é uma forma de dar estímulos. É exatamente esse racional, né? O Banco Central injetando mais liquidez, né? Se a atividade está meio baixa, você injetando essa liquidez no mercado, esse recurso vai sendo utilizado na economia. Então, isso é uma forma também de ou controlar a inflação ou também pensar um pouco nos estímulos ali monetários, né? Sim, com certeza. E para a gente fechar a nossa abertura da semana antes da agenda, ainda falando em China, a incorporadora Evergrande, que há pouco tempo foi pivô aí de uma crise de crédito por lá, informou que não garante caixa para honrar os 260 milhões de dólares em títulos da dívida. E aí, Caio, o que acontece se eles não conseguem honrar? Desencadeia uma nova crise? O Banco Central vai ter que atuar? O mercado ele sempre fica avaliando essas tomadas de decisão, né? O mercado imobiliário na China ele é extremamente importante para a atividade e para o governo, tá? Para vocês terem uma ideia, a cada 10% mais ou menos de mudança, né, de crescimento ou decréscimo nesse mercado, ele impacta já 1% do PIB. Então, se a gente está falando de um PIB de 5%, 10% da economia chinesa, de um aumento, por exemplo, isso pode ter esse 1% de decréscimo que eu falei. Então, realmente um setor bastante importante para a China. A gente já teve um caso atrás, né, alguns meses atrás, se não me engano, outubro, que a Evergrande ela não honrou, né, uma parte da dívida dela externa, tá? O governo central chinês ele está um pouco mais preocupado com o mercado interno, pelo que a gente conseguiu perceber, principalmente nessa ocasião, e aí a gente vai ter que acompanhar hoje e amanhã, principalmente, quais que vão ser no mercado os impactos e como o Banco Central e enfim, o governo chinês vai atuar neste caso, tá?
Por ser uma dívida externa, podem ser que eles não paguem, tá? A gente vê, mas a gente entende que o governo chinês, principalmente quando ele olha o cenário interno dele, ele tem buscado auxiliar a empresa e injetar liquidez lá dentro de alguma forma, justamente para conter essa contaminação, eventualmente, do setor, da empresa, né, e como isso pode mexer com os mercados, porque o investidor chinês ele tem bastante ação em bolsa, né, ele diversifica bastante a carteira dele por lá. E, obviamente, vai ter um impacto nesse não pagamento de uma dívida, seja externa também, isso tem um impacto na empresa, isso acaba impactando também a pessoa física lá. Então, assim, por enquanto a gente não tem nenhum dado, né, nenhuma confirmação de nada, mas o que a gente viu das outras vezes é possível que o Banco Central ali, enfim, chinês, ele tenha alguma atuação juntamente com a empresa, ou a empresa venha conversar com os detentores do título para tentar postergar isso, porque no fim das contas, para o investidor, é melhor ele ter uma postergação, eventualmente, desse pagamento, do que ficar sem. Então, pode ter alguma conversa nesse sentido. É importante a gente acompanhar ali os próximos dias para entender direitinho o que vai acontecer nesse caso. Mas realmente é preocupante, né? Principalmente na ordem desse setor imobiliário lá, que é bastante importante para o PIB chinês. Verdade. Bom, a gente já falou aqui que nossos ouvintes, nossas ouvintes devem acompanhar a decisão do Copom na próxima quarta-feira. A gente já alertou para o acompanhamento da discussão em torno da PEC dos precatórios. O que mais tem na agenda dessa semana de importante, Caio? É uma semana ali bastante cheia de indicadores, né? Tem semana que a gente olha a agenda extremamente vazia, a gente fica bastante preocupado com o que vai acontecer lá fora, e aí a gente vai mais para noticiário do que para agenda, né? Que acaba sendo o que a economia está nos dizendo. Então, assim, para o Brasil, o que a gente tem de dados esperados para essa semana são dados de varejo, tá? Principalmente inflação, como eu falei ali na parte do Focus, tá? A gente vai ter a divulgação do IPCA na sexta-feira e IGPDI de novembro amanhã, terça-feira. Então, são dados ali que, juntamente com o Copom, no fim das contas, vai ditar bastante o ritmo da semana. Tudo bem que o IPCA vai ser na sexta, então na semana que vem a gente deve trazer aqui na segunda-feira maiores detalhes sobre isso. Tá? E da parte do mercado externo, a gente tem o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, que é o conhecido como CPI, tá? Também na sexta-feira, tem dado de China e PIB da zona do euro do terceiro trimestre, também programados para terça-feira. Tá? Hoje a gente tem basicamente a Christine Lagarde, que é do Banco Central Europeu, que vai falar em alguns eventos públicos, isso para dar um pouco até o tom das restrições. Acho que é importante a gente acompanhar esse discurso, né, porque a Europa, como eu falei, ela está com um pouco mais de restrições em países como a Áustria, a Alemanha, a Espanha, Portugal tem algumas medidas menores também nesse sentido. Então vamos entender a fala dela, indicando um pouquinho de como está a visão dela para a economia europeia. E basicamente de agenda são esses os dados mais importantes, uma agenda bastante recheada. Né? Muito bom, Caio. Obrigada por essa abertura da semana. A gente vai se encontrar em algumas segundas-feiras, né? Você e o Ítalo vão revezar essa parceria aqui com a gente. Seja bem-vindo ao time e a gente se encontra na próxima. É você de novo. Não, próxima semana é o Ítalo, eu vou tirar umas 2 semanas de férias e aí quando ele sai eu retorno, então a gente já fechou a agenda aqui para manter esses encontros de segunda-feira aí contigo. Eu novamente agradeço o convite aí, foi um super prazer estar aqui com você nessa segunda-feira, falando de agenda, expectativas, né? Um fim de ano, como veio o segundo semestre, né? Bastante mexido, bastante volátil, então bastante assunto para a gente conversar. Então, novamente agradeço o convite, fico feliz aí de estar nessa segunda-feira e outros dias, né? Porque o pessoal acaba vendo outros dias também. E contem sempre comigo aqui. A gente que agradece a parceria, Caio, e boa semana para você. Nos falamos na sua volta de férias. Até, pessoal, obrigado e até a próxima. Semana que vem o Ítalo está aí com vocês. Combinadíssimo, e obrigada a todo mundo que acompanhou essa abertura da semana aqui no Investidor em Foco. Boa semana para todos vocês. A gente volta nessa terça-feira com aula com o professor Martim. Até lá! Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. E nosso encontro é sempre na hora do almoço.